Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver um problema típico de aplicação das leis de Newton. O objetivo desse problema geralmente é determinar a aceleração dos blocos e determinar a tensão na corda que une os blocos. Vamos iniciar colocando o sistema de coordenadas. Nesse caso eu optei por colocar o x na direção do movimento. Depois determinamos as forças que agem sobre cada um dos blocos, no caso a força gravitacional, a tensão na corda, que atua nos dois blocos, a mesma corda, então a mesma tensão, a força normal da parede sobre o bloco. Vamos decompor a força gravitacional do bloco 1 em suas componentes, na direção do movimento e perpendicular ao movimento. Precisamos colocar a força de atrito. Para isso precisamos saber qual é o sentido da força de atrito. Vamos lembrar que a força de atrito é sempre contra o movimento. Se a força gravitacional sobre o bloco 2 é maior que esta componente da força gravitacional sobre o bloco 1, então a tendência é o bloco 2 descer e o bloco 1 subir. E a força de atrito é contra o movimento, então atuará para baixo. A aceleração, vamos dizer que a aceleração tem esse sentido, e na verdade, uma vez que eu coloquei a força de atrito atuando para baixo, obrigatoriamente o movimento será para cima, e portanto esta será realmente a aceleração do sistema. Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Lembrando que as massas são representadas por um ponto e as forças por um vetor saindo do corpo. Temos aqui então um diagrama de corpo livre. Os principais passos para a resolução desse tipo de problema. Você faz um desenho esquemático simplificado, você coloca todas as forças que agem sobre cada um dos corpos. Temos que tomar cuidado com a força de atrito, que é sempre contra o movimento. Precisamos decompor eventuais forças que não estejam na mesma direção do movimento. Fazemos o diagrama de corpo livre e aplicamos a segunda lei de Newton, cujo objetivo geralmente é determinar a aceleração dos blocos e depois determinar as forças. É importante lembrarmos que uma vez que determinado vetor é decomposto em suas componentes, nós vamos trabalhar apenas com as componentes. Segunda lei de Newton. O somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Todas as forças eu coloco antes da igualdade e depois as massas que estão envolvidas no movimento. Temos que tomar o cuidado se estamos trabalhando com cada massa individualmente ou com o sistema como um todo. Esta é uma equação vetorial. Nós podemos decompô-la em suas componentes x e y. E aí estamos trabalhando com escalares, que é o que nós vamos fazer. E agora vamos então aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Para o corpo 1, não tem movimento aqui em y, então o somatório das forças é igual a zero. As únicas duas forças são a força normal e o FGY. Portanto, chegamos à conclusão que a força normal é igual à componente da força gravitacional em y. Em x, somatório das forças em x igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração em x. Temos as três forças atuando, a força de atrito e o FG1x, que são contra o movimento, que estão para baixo, no sentido negativo de x, e a tensão para cima. É igual a m1 vezes a aceleração. A aceleração x é a própria aceleração. Rearranjando os termos, temos que a tensão é igual a massa vezes aceleração mais força de atrito mais a componente da força gravitacional. Para o corpo M2, temos apenas duas forças, a tensão na corda e a força gravitacional. Somatório das forças igual a massa vezes aceleração. As duas forças, massa 2, aceleração. Então, os dois blocos terão a mesma aceleração, já que eles estão unidos por uma corda inextensível.
O próximo passo é determinar a aceleração. Usando as equações 2 e 3, a equação 2 e a equação 3, usando 2 em 3, usando esta equação 2 em 3, eu vou substituir esta tensão aqui por este valor aqui. E chego nesta equação, reescrevo esta equação de uma outra forma e a partir daí isolo a aceleração. Estamos determinando a aceleração do sistema. Então aqui sempre aparecerá todas as massas que estão sendo aceleradas. Percebo que em cima aqui temos as forças externas que agem sobre o sistema. Percebo que a força a favor do movimento é apenas essa aqui, e as duas forças contra o movimento estão aqui. Então sempre vai ser desta forma aí. Tensão na corda. Uma vez determinada a aceleração, podemos agora determinar a tensão na corda usando esta equação ou esta equação aqui. Quaisquer uma dessas equações eu posso utilizar para determinar a tensão na corda. Toda a resolução do problema está contida aqui. Então, a partir daqui temos todos os dados para determinar tanto a aceleração como a tensão na corda. A relação entre o ângulo θ com as componentes de FG1. Para determinar as componentes de FG1, eu preciso determinar onde está esse θ aqui. No caso, eu consigo visualizar com mais facilidade quando eu faço este θ tender a zero e eu percebo que este ângulo aqui também tende a zero. Enquanto este ângulo aumenta e este tende a zero, então aí eu chego na conclusão que θ está aqui. O FGY é o cateto adjacente ao FG1 e, portanto, usamos cosseno. Enquanto que o FGX está lá, é o cateto oposto ao θ. Usamos então o seno. A força gravitacional é a massa vezes a aceleração gravitacional. A força gravitacional 2, m2g. Força de atrito. Por definição, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal nós vimos que é o FG1y. Portanto, a força de atrito é dada por μ m1g cosseno de θ. Uma vez determinadas as forças gravitacionais e as suas componentes, nós podemos determinar a aceleração. Temos a nova equação para a aceleração e para a tensão na corda. Esta equação aqui é o mesmo que esta aqui. Apenas a massa foi substituída. Apenas a aceleração foi substituída pelo seu valor, encontrado aqui. Aqui temos a força de atrito e aqui temos a componente da força gravitacional. Substituindo esses valores aqui, então, nós temos a aceleração em termos das massas e do coeficiente de atrito e da aceleração gravitacional e do ângulo θ. Temos essas duas equações para a tensão na corda. Obrigatoriamente, as duas equações têm que nos levar ao mesmo resultado. Então, se nós substituirmos a aceleração por esta equação, a força de atrito, que está aqui, Fg1x, que está aqui, ou se usarmos esta segunda equação, obrigatoriamente as duas equações têm que levar ao mesmo resultado. São equivalentes, fica como um exercício para vocês mostrarem esta igualdade. Para não ficarmos apenas na resolução de forma algébrica, vamos fazer um exemplo. Consideramos θ 30 graus, coeficiente de atrito cinético 0,4, M1 1 kg e M2 3 kg. Encontramos a aceleração como sendo 0,54 g, que dá 5,28 metros por segundo ao quadrado. Percebam que a aceleração obrigatoriamente tem que ser um valor entre 0 e 1 g. A aceleração aqui no máximo será igual à aceleração gravitacional. A força de atrito, 3,40 newtons, Fg2, a força gravitacional que age no bloco de 3 kg,
29,43 newtons. E a tensão na corda, 13,54 newtons. Então, os principais resultados são a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Agora que todas as forças foram determinadas, nós poderíamos aplicar a segunda lei de Newton para este bloco e confirmar se a aceleração realmente será essa aqui, ou aplicar a segunda lei de Newton para este bloco aqui. Obrigatoriamente teremos que chegar nesta aceleração. Neste caso, aplicamos a segunda lei de Newton para este corpo aqui, com os resultados encontrados, e percebemos que isto realmente é igual a isto aqui. Percebemos que a força resultante daqui dá aproximadamente 15 newtons, e aqui também 3 vezes 5, aproximadamente 15. Então, esta igualdade é satisfeita. Esta equação que foi mostrada anteriormente, onde nós temos aqui a aceleração, ela poderia ser simplificada para chegarmos nesta equação mais simplificada para a tensão na corda. Obrigado.